Eu sou Matheus Rocha, sou nascido aqui em Vitória da Conquista, tenho 44 anos e, como algumas poucas pessoas, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. Quando eu tinha 6 anos de idade, minha mãe era membro da Igreja Batista Boa Vista, nós morávamos no bairro Brasil e eu aceitei a Cristo lá, com o pastor Newton, era bem pequenininho, eu me lembro como se fosse hoje. O pastor fez o apelo e eu desci com a minha mão levantada e foi ali que eu aceitei a Cristo, tinha 6 anos de idade. E naquela época a Conquista era muito fria, chovia bastante e a gente morava do lado de lá da Rio Bahia, bairro Brasil, moro lá até hoje, né? E minha mãe professora do Centro Integrado ali, e o acesso pela Rio Bahia para a Igreja Batista Boa Vista era complicado, porque tinha um canal muito grande, os irmãos se lembram da Rio Bahia antigamente, e descia muita enxurrada, então ficava inviável muitas vezes a gente ir para a Igreja Boa Vista, porque minha mãe não tinha carro para a gente ir a pé, era complicado. Então ela pediu orientação ao Senhor, e o Senhor conduziu a nossa família para Ebenezer. Eu cheguei na Ebenezer aos 8 anos de idade e lá fui recebido, né, por um grupo bom de jovens ali da minha idade, né, de crianças, né, na verdade eu tinha 8 anos quando eu cheguei para lá. Eu me lembro como se fosse hoje que a primeira pessoa que me recebeu na Ebenezer foi Wanderson, irmão de Jackson, de Giovanni. Hoje nós estamos lá, membros da PIB, né, e Wanderson me convidou para os embaixadores do rei. E foi ali que foi a minha formação, né, como cristão. Ali nós estudamos as cartas de Paulo, aprendemos a fazer evangelismo, né, então foi um período de muito aprendizado. Na Ebenezer, naquela época, semelhante ao que temos hoje na PIB, o pastor Edson disponibilizou para os irmãos um curso, então a gente estudava toda a Bíblia. Minha mãe participou desse curso, né, porque o pastor Edson ele tinha essa visão de capacitar, né, os irmãos para estar atuando nas congregações. Naquela época a Ebenezer tinha 11 trabalhos de congregação, então tinha que ter irmãos capacitados para estar à frente desses trabalhos e do evangelismo como um todo. E eu me lembro que eu fiz esse curso todinho, né, estudando a Bíblia com o pastor Edson, e logo na sequência ele me incentivou a estar pregando nas congregações. Então eu sempre tive essa desenvoltura, né, na parte de evangelismo, graças à capacitação do Senhor. Nunca tive, né, timidez para assumir o púlpito, o microfone, o que seja, né? Até para cantar gosto também bastante. E lá por volta de 15, 16 anos, quando eu estava no ginásio, é que as coisas começaram a mudar. As más influências, né, os colegas e tal, começaram a me incentivar para algumas coisas erradas que até então eu não conhecia. E acredito que, né, muitos dos nossos jovens são bombardeados pelas ações do inimigo, né, em todas as áreas da vida, seja na escola, seja com os amigos na rua, né? Por isso que a gente tem um cuidado muito grande, né, com os nossos adolescentes, com os nossos jovens, para estar cercando eles com as nossas programações, né, com a palavra de Deus, para que as coisas do mundo não os atraiam. Mas naquele momento, eu fragilizado, né, acabei, por conta de algumas más companhias, desviando dos caminhos do Senhor. Eu tinha 17 anos de idade, quando, me lembro também como se fosse hoje, eu já era membro, já batizado, né, na Ebenezer. Eu me lembro que numa sessão eu levantei a mão e pedi a minha exclusão. Foi um choque, né, para a igreja, né, e também para a minha família, e até para os meus amigos que andavam comigo, os companheiros, né, que estavam me levando para os caminhos tortuosos. Eu me lembro que um deles chegou para mim e falou: mas rapaz, como é que você pede para ser excomungado? Ele utilizou esse termo, né? Ele é meu amigo até hoje, a gente tem uma amizade, mas na época ele me falou isso. Só que a mente da gente cauterizada pelo pecado, né, pelas iniciativas do inimigo, você acaba que não está enxergando, né? Você apenas vai. E quando você é criado no evangelho como eu, quando você sai da igreja, abre-se um mundo de coisas que você não conhecia e você quer experimentar. E foi nisso aí que eu entrei, né? Eu gostava muito de namorar, eu gostava muito de ir em festa, e aí aprendi a beber e aprendi a fumar. Coisas que não tem glória nenhuma
né, em estar contando isso, mas eu gosto, né, de falar para os nossos jovens que foi um período da minha vida que, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria desviado dos caminhos do Senhor, não teria experimentado essas coisas que o mundo oferece, porque hoje eu vejo que realmente foi muita perca de tempo, e pela graça e misericórdia do Senhor, eu pude me reconciliar a tempo e voltar aos caminhos do Senhor, coisa que às vezes não acontece, né? O inimigo, ele arma uma cilada muito grande, às vezes a pessoa perde a vida quando está fora dos caminhos do Senhor, e a tragédia disso tudo a gente sabe que é o inferno. Mas enfim, eu comecei a fazer coisas que desagradavam ao Senhor, né? Foi um período dos 17 aos 25 anos, né? Eu me afastei, participava de shows, de festas, né? Namorava bastante, fazia coisas que desagradavam ao Senhor e à minha família. Minha mãe, eu me lembro muito bem que ela sempre ficava em oração, todos os dias que eu ia para a rua, que eu viajava com os colegas, né? E o Espírito Santo sempre falava com ela que, né, estivesse sempre em oração, se mantivesse em oração, porque eu era escolhido do Senhor, eu era separado do Senhor. Então eu me lembro muito bem, uma vez eu fui numa festa, e a festa terminou lá por 3, 4 horas da manhã, e eu estava com o carro, né, o carro de minha mãe. E quando eu saí dessa festa, eu perdi o controle do carro e bati num poste. Como o carro tinha seguro naquela época, eu mesmo providenciei ligar para a seguradora, pedi o guincho e fui para casa, né? No próprio guincho mesmo, né? Eu até dispensei o táxi naquela época e fui com o próprio guincho, que o guincho me deu uma carona até em casa, e eu me lembro que eu abri o portão de casa e entrei. Quando eu cheguei no quarto, minha mãe estava sentada na cama, lendo a Bíblia, e eu falei: mãe, eu queria lhe contar uma coisa. Ela falou: o que é? Eu falei: eu bati o carro. Ela falou: eu já sabia. Eu falei: como assim? Cheguei a ficar espantado. Ela falou: o Espírito Santo estava me falando. Tem mais de 3 horas que eu estava aqui em oração pela sua vida, e o Espírito Santo já me falou que estava lhe protegendo e lhe guardando, porque você é um escolhido do Senhor. E eu ficava assim, né? Sabia que eu estava fazendo coisas agradáveis ao Senhor, sabia que estava fazendo coisas que desagradavam a minha mãe, a minha família, né? E eu sem forças para largar o pecado, né? Nesse período eu namorei com algumas mulheres que aos olhos humanos seriam bons casamentos, mas quando eu via o lado espiritual da família, porque eu tinha esse discernimento, eu falava com Deus: Deus, me livra. E eu sabia que aquilo ali não agradava o Senhor, que a palavra de Deus diz que a gente não deve se pôr em julgo desigual. E naquele momento eu estava em julgo desigual. E eu falava com Deus: Deus, me livra. E Deus dava um jeito e eu terminava esse relacionamento e partia para um outro, e partia para um outro, e partia para um outro, mas nada me satisfazia, porque eu via que estava em uma relação que não era digna do Senhor, né? Não era assim, trazida por Deus, aquele relacionamento. Então, em todas essas situações, eu tinha essa relação com Deus. Eu me lembro muito bem de quando eu participava das micaretas, às vezes você está ali pulando atrás de um trio elétrico e as pernas cansam. E eu me lembro que eu subia no carro de apoio e eu ficava sentado lá de cima olhando aquela multidão, as pessoas dançando, bebendo, pulando, se alegrando, e eu olhava assim e vinha aquele vazio dentro de mim e eu falava assim: Senhor, eu não sou desse mundo. Me tira daqui, Pai. Só que eu não tinha forças, né? E eu falava: Deus, providencia um jeito de eu sair. E Deus, ao seu tempo, né, Ele estava trabalhando na minha vida, em tudo isso, para que no momento certo eu deixasse todas essas coisas que desagradam ao Senhor e retornasse ao Pai, né? Mesma coisa em relação à bebida, em relação também ao cigarro. A pessoa, quando está no mundo, ela não tem forças, ela sabe que ela está fazendo algo errado, sabe que ela está fazendo algo para se prejudicar, né? Mas ela não tem forças para sair. E eu falava com Deus, falava: Pai, me liberta disso, porque eu sei que eu não sou desse mundo, mas eu não tinha forças. E a questão da minha libertação é que minha mãe foi acometida de câncer. Eu sou filho de pais separados, eu tinha 11 anos de idade quando meu pai se separou de minha mãe,
E até então, depois da separação, eu sempre dormia com a minha mãe. No iniciozinho, logo ali, quando eles se separaram, houve uma brigazinha entre mim e a minha irmã para ver quem dormia com a minha mãe. E eu acabei vencendo essa briga. Uma briga boa, né? E aí eu dormia todos os dias com ela. E nesse período que eu fiquei afastado dos caminhos do Senhor, às vezes eu chegava bêbado em casa. Às vezes, né? Com bafo de cigarro. E deitava com ela ali na mesma cama. E ela falava, chega para lá que você está fedendo. Eu me recordo bem. Só que ela me aturava porque ela sabia que o Espírito Santo estava falando no meu coração, estava tratando comigo, e ela não cessava de orar, né? Quando ela adoeceu, ela passou muito tempo internada entre Salvador, que ela iniciou o tratamento, e aqui em Conquista também no SAMU, naquela época. E eu sentia muita falta, né? De estar com a minha mãe, né? De passar os dias ali com ela, porque ela ficava internada. E o estado em que eu me encontrava, eu sabia que estava desagradando ela. E eu nunca deixei ela me ver bebendo nem fumando. Mas pelo bafo, né, vamos dizer assim, ela sabia que eu estava fazendo coisas erradas, né? E ela sempre mantinha-se ali em oração. E também um grupo de oração lá na Ebenezer, todas as irmãs ficavam orando ali por mim. O fato é que quando ela adoeceu de câncer, teve uma recidiva, 4 anos depois, que ela teve primeiro câncer de colo de útero e depois teve câncer de linfonodos. Então, nessa reincidiva, ela foi para Salvador e ficou lá bastante tempo, né? E eu tive a oportunidade de ir para lá, ficar com ela, né? Então foi um período muito bom que Deus me permitiu de ficar mais junto da minha mãe, porque nesse período que eu fiquei afastado dos caminhos do Senhor, eu praticamente visitava em casa, né? Era muito tempo na rua, né? Você fica atraído pelas coisas ali e você deixa a sua família de lado, né? Então, foi um período que o Senhor me deu de estar com ela ali bem intensamente. Eu fiquei praticamente 3 meses com ela em Salvador, né? E foi muito bom estar ali com ela. E eu percebia que eu poderia mudar, né, de vida e ante a doença da minha mãe, que a gente via que estava assim, se degradando cada vez mais o quadro dela, eu poderia, vamos dizer assim, dar uma última alegria para ela, né? E em tudo isso o Espírito Santo ele vai trabalhando dentro da gente. Chegou uma época que eu trabalhava no banco e eu tinha uma boa condição financeira para um jovem, né? Tinha um carro, tinha um bom trabalho, né? Estudava na UESB, fiz economia lá. Então, assim, tinha uma certa condição. E a turma estava me chamando para ir para um Réveillon em Porto Seguro. E eu falei com os colegas, eu vou. E isso, minha mãe estava internada no SAMU, era perto do Natal ali, e recebeu alta. Nisso que ela recebeu alta, ela chamou a família para ir para Ilhéus, onde minha tia tem uma casa, para descansar um pouco, né, desse período de tratamento. E aí eles combinaram de ir para Ilhéus, passei esses dias lá de virada de ano, né? E ela falou, Mateus, você vai com a gente? Eu falei, não vou não, vou para Porto Seguro com os meninos. Tava tudo certo. Nisso, ela convidou Nina, que é minha atual esposa, as duas já eram colegas de escola, de centro integrado, minha mãe professora e Nina também professora. E aí Nina ficou assim, eu já estava com outra viagem programada para ir para a praia com os amigos, mas ela pensou, como Nalva está doente, né, e elas tinham muita amizade, Nalva me fez esse convite, eu vou descer para a praia com ela. E aí elas foram, né, com meu tio e tal. E eu trabalhava no banco e tinha que, o último dia do ano era balanço, né, de banco, fechamento. E eu fiquei para poder trabalhar o último dia e depois ir para a praia com os colegas. Nisso, eu tinha passado no antigo Bom Preço e tinha comprado alguns litros de bebida e algumas carteiras de cigarro e coloquei no carro. E já estava com minha mala pronta para ir para Porto Seguro. Minha mãe já estava lá na praia, com Nina. Aí, eu estava em casa arrumando o carro para ir de viagem, eu falei, o Espírito Santo me falou assim, ó, não vai para Porto Seguro não, vai para a praia ficar com sua mãe. Na hora eu liguei para os meninos e falei, não vou para Porto Seguro mais não, vou para Ilhéus ficar com minha mãe. Peguei o carro e fui para Ilhéus. Chegando lá encontrei Nina, né, e minha mãe, minha família toda lá. Passamos 3 dias juntos,
né, conversando e tudo. E nesse período eu não tive vontade nem de beber e nem de fumar. Não consegui tirar, né, de dentro do carro nem os litros de bebida, nem as carteiras de cigarro. Ficou tudo lá. E eu passei 3 dias de abstinência, né? Então, nisso eu estava começando a conversar com Nina, né? A gente se conhecia assim, que ela estava visitando minha mãe no hospital, e aí, mas não tinha assim um maior contato. E nesses 3 dias que nós passamos, a gente começou a conversar e viemos embora. Quando cheguei em casa, que eu fui desfazer as malas, eu olhei para dentro do carro, vi aqueles litros de bebida tudo lacrado, e eu falei, o Espírito Santo, né, com certeza falou comigo, você não precisa mais disso. Então eu peguei os litros de bebida, abri todos, tirei o lacre, joguei tudo na pia, falei, a partir de hoje eu não bebo. Peguei todas as carteiras de cigarro que eu tinha, joguei tudo no lixo. Eu tinha aqueles isqueiros assim bem invocados, né, com carregador, joguei tudo fora. Tinha aqueles cantil assim de inox, de colocar bebida, joguei tudo fora. Falei, o que eu não quero para mim também eu não dou para os outros. Foi uma atitude assim, né? E de lá para cá, graças a Deus, fiquei livre da bebida e do cigarro. Foi nesse dia, né, o meu reencontro, né, ali com o Senhor. E aí comecei a conversar com Nina. Minha mãe chegou de viagem, tornou ir para o hospital para ser internada. E nisso Nina começou a visitar minha mãe, e eu saía do banco, ia para o hospital, minha mãe falava assim, Mateus, dá uma carona para Nina. Aí eu ia, levava a Nina em casa, que Nina não tinha carro. Aí no outro dia seguinte, a Nina visitando minha mãe, olha eu chegando do banco, e aí a gente começou a conversar, né? Numa dessas conversas, eu comecei a namorar com Nina. Nosso primeiro beijo foi no corredor do SAMU. É uma história bem longa que ela pode contar com mais detalhes depois. Mas, de fato, é que nós começamos a namorar. E minha irmã também conhecia Nina e falou para mim assim, olha, Mateus, eu lhe conheço. Você não vai aprontar com Nina, não. Porque se você aprontar com Nina, eu lhe entrego. Eu falei, não, Maria, não vou aprontar com Nina, não. Pode deixar, fica tranquila. E eu comecei a namorar sério com Nina, né? Graças a Deus. Uma semana depois, já no iníciozinho ali de janeiro, o primeiro convite que eu fiz a Nina, num final de semana, foi para ir para a igreja. Eu falei, Nina, vamos para a igreja? Ela se assustou assim, ela falou, vamos. Vamos para onde? Eu falei, vamos na primeira igreja. E fomos para a primeira igreja, sentamos ali do lado direito, onde o pastor Infante sentava. Antigamente assistimos o culto, né? Aí, quando retornamos, a primeira coisa que eu fiz foi falar com minha mãe. Mãinha, nós fomos para a igreja. Ela falou, você foi aonde? Eu falei, eu fui na primeira igreja. Ela falou, pois você está errado. Eu fiquei assustado. Eu falei, por quê, manhã? Ela falou assim, onde você caiu, você tem que levantar. Aí eu fiquei pensativo, né, naquela fala e continuei. Na semana seguinte, eu falei para a Nina, eu falei, Nina, vamos na Ebenezer? Ela falou, vamos. E aí fomos. Sentamos também no segundo banco ali na frente. E nesse dia que nós fomos na Ebenezer, quem estava dirigindo o culto? Vandson. Ele era o dirigente do dia. E na sequência passa a palavra para o pastor. O costume da igreja lá é esse, né? Então, Vandson estava fazendo a primeira parte e aí ele pediu que os visitantes se colocassem de pé. Na hora que ele pediu que os visitantes se colocassem de pé, eu falei com Nina, fica quietinha aí. Aí eu fiquei sentada, ela ficou sentada. Aí, Vandson apresentou todos os outros visitantes e falou assim, olha, eu gostaria de apresentar também 2 jovens que estão aqui conosco, são Mateus e Nina, né? Que a igreja já os conhece. Nina já tinha visitado a Ebenezer já também no passado. E aí eu falei assim, Vandson, eu gostaria de dar uma palavrinha. Ele falou, pois não. Eu fui até o microfone, dei uns 2 ou 3 passos, já fui até o microfone, peguei o microfone e falei assim, olha irmãos, eu gostaria de dizer que eu não vim para visitar não, eu vim para ficar. Nesse instante, a igreja parou. As irmãs do grupo de oração vieram me abraçar, foi aquela maior coisa, né? Um chororô para lá, um chororô para cá. E naquele dia, né? Eu já tinha tido o reencontro com Cristo, mas foi naquele dia que eu tomei a decisão de voltar ao corpo de Cristo, né? Porque eu já tinha passado por todo esse processo, né? Então eu costumo dizer que eu tenho 2 datas de nascimento. A primeira, né?
quando eu saí do ventre da minha mãe, e a segunda foi o meu reencontro com Cristo. Porque nesse período que eu passei afastado dos caminhos do Senhor, dos 17 aos 25, eu fiz muitas coisas que desagradavam ao Senhor e também tive muitos livramentos de morte. Mas tive muitos mesmo. Uma foi a que eu contei, que eu bati o carro, né? Eu estava embriagado, bati o carro, né, num poste, e foi um livramento do Senhor. Outra vez eu peguei a moto aqui embriagado também, desci para Ilhéus numa madrugada, né? E foram tantos livramentos que o Senhor me deu assim, né, que o inimigo poderia ter ceifado a minha vida enquanto eu estava fora dos caminhos do Senhor, mas o Senhor, por graça, bondade e misericórdia, e Ele tinha um propósito na minha vida, né? Ele me cercou com todos os seus cuidados, de maneira que eu pude voltar, né, sem nenhuma marca, né, deste mundo. De lá para cá, eu firmei os meus passos com o Senhor. Nesse mesmo ano, no mês de maio, eu fiquei noivo de Nina, e no mês de outubro nós casamos. Então Deus completou a obra assim, de uma maneira, na minha vida e na dela também, né, que nós constituímos a nossa família, né, depois veio o Davizinho. Então, assim, é só motivo de agradecer ao Senhor por todo o cuidado que o Senhor teve comigo nesse período que eu fiquei afastado dos caminhos do Senhor, né? E é um conselho que eu deixo sempre para os nossos jovens, é esse: não se afastem dos caminhos do Senhor. E minha mãe sempre falava isso para mim: meu filho, você escolhe o que você quer fazer, mas as consequências vêm automaticamente, né? E nesse período que eu fiquei afastado dos caminhos do Senhor, eu namorei com uma moça 5 meses, e ela engravidou, e eu tenho uma filha hoje de 22 anos de idade, né? Então muitas pessoas não sabem disso. Hoje ela mora na Itália com a mãe foi embora para lá, e ela, quando estava com 18 anos, foi encontrar a mãe, né? Então foi uma das marcas que ficaram desse período, né? Eu louvo a Deus pela vida dela, Maria Eduarda. Ela já esteve frequentando na primeira igreja com a gente. Antes, ainda quando eu estava na Ebenezer também, ela nasceu e criou nos caminhos do Senhor. Hoje ela está afastada, né, do Senhor, e eu continuo em oração. Assim como minha mãe orou por mim, hoje eu continuo em oração pela minha filha, para que ela seja, né, resgatada pelo Senhor, né, e ela entregue a sua vida. Então é o conselho que eu deixo para os jovens: não se afastem dos caminhos do Senhor, porque a gente leva topada, a gente faz coisa errada, né? Se o Senhor abençoar que você tenha esse reencontro com Ele, amém. Agora tem muitos que não têm a oportunidade, vão para o inferno, né? Então, que o Senhor possa abençoar os nossos jovens para que eles nunca se afastem dos caminhos do Senhor e que não tenham essa necessidade, né, de estar vivenciando as coisas do mundo, para que não se arrependam e tenham que voltar depois, nem que seja pela dor, né? Porque às vezes ocorre isso. Se não vier pelo amor, vem pela dor, para que não haja nenhum sofrimento, nenhuma angústia, nenhum problema. E Deus restaurou assim minha vida de uma maneira tal que eu me lembro que até na época do meu casamento muitas pessoas não acreditavam, porque foi uma mudança assim, vamos dizer que radical. De um ano para outro eu larguei todas as práticas mundanas, conheci uma pessoa maravilhosa que foi Nina. Nesse mesmo ano nós noivamos e nesse ano casamos. Então até alguns dos colegas que andavam comigo em caminhos tortuosos, que foram ao meu casamento, não acreditavam, falavam assim: Mateus, esse aí logo logo vai separar. Mas Deus tinha um plano e um propósito na minha vida, e para a honra e glória do Senhor nós já temos aí 18 anos de casados, né? Então já constituímos a família, Davizinho veio, é uma bênção nas nossas vidas. Então assim, o plano é a transformação do Senhor, né? Ele só veio se confirmando mais e mais. E hoje eu tenho a alegria em servir ao Senhor, de estar na sua casa louvando, bendizendo, de estar participando dos evangelismos, né? De servir na igreja através do diaconato, né? E também hoje em dia da CAF. Então o Senhor tem me dado essas alegrias depois que eu retornei para os caminhos do Senhor.